Graça e paz, irmãos, em nome de Jesus. Amém. Estão todos bem? Na graça do Senhor, nesse dia gostoso que o Senhor fez, para louvarmos e engrandecermos o nome dEle neste dia. Hoje, na devocional, nós vamos meditar na Palavra de Deus, no Salmo 68, que faz parte da nossa leitura bíblica, a leitura que temos feito como igreja. Então, convido você a abrir a sua Bíblia. Você que está na sua casa também, acompanhar conosco a Palavra de Deus, essa devocional, e ouvir aquilo que o Senhor tem para falar conosco neste dia, amém? Amém. Mas antes da gente ler e dar continuidade aqui nessa questão da leitura da Palavra, nós vamos primeiro orar, pedir para que o Espírito Santo de Deus fale aos nossos corações. Senhor Jesus, nós queremos colocar diante de Ti este momento, pedindo para que o Teu Espírito Santo ministre a Tua vontade aos nossos corações, para que o Teu Espírito Santo fale aos nossos corações a Tua verdade e abra o nosso entendimento, para que possamos ser edificados e crescermos cada vez mais no entendimento da Tua palavra, em nome de Jesus. Amém. Bom, o título desse salmo, não sei como está na sua Bíblia, mas na versão aqui na Bíblia que eu estou lendo, é a vitória de Deus sobre os seus inimigos. E ao decorrer deste salmo, nós vemos a forma como Deus livrou o seu povo, livrou o seu servo. Nós vemos aqui neste salmo um hino de louvor a Deus, eles relembrando aqui a vitória que Deus deu ao seu povo. Então Deus ele é louvado por trazer essa libertação ao povo e também por ter dado vitória ali na terra prometida, por ter escolhido o templo para ser o centro da sua adoração. E também nesse salmo há um pedido para que Deus se levante e julgue os perversos e uma convocação do povo de Deus para louvá-lo. Então é um salmo muito precioso, é um salmo que eu particularmente gostei muito. Deus edificou muito a minha vida no dia do jejum que nós temos aqui, no dia de oração. Eu busquei meditar mais neste salmo e busquei até mesmo formas, mensagens que tivesse a ver com este salmo, e eu fui muito edificada. E eu quero compartilhar com vocês hoje aquilo pelo qual eu fui edificada durante este dia, né? Durante o dia de leitura e meditação deste salmo. E tem um versículo que chamou muita atenção, vendo esse Deus poderoso, vendo Ele dando a vitória sobre os inimigos, vendo Deus sustentando os seus servos, vendo Deus acompanhando ali. E tem um versículo que chamou muita atenção e do qual fez muito bem para o meu coração, e eu creio que vai fazer bem para o coração de vocês também, quando o Senhor ministra, né, no profundo assim. E é o versículo de número 19, nós vamos a Salmo 68, versículo 19. Diz assim: bendito seja o Senhor, que dia a dia leva o nosso fardo. Você pode ler junto comigo esse versículo em voz bem alta? Vamos lá. 1, 2, 3. Bendito seja o Senhor, que dia a dia leva o nosso fardo. Mais uma vez, bem alta. Bendito seja o Senhor, que dia a dia leva o nosso fardo. É só parte A. Amém. Glória a Deus. Bendito seja o Senhor, que dia a dia leva o nosso fardo. E assim como eu fiz com vocês agora, de ler várias vezes esse versículo, eu li também várias vezes, e quanto mais eu lia e falava isso em voz alta, mais o meu coração se enchia pelos detalhes e os cuidados e a forma como o Senhor, Ele trabalha em nosso favor, aqueles que são seus filhos, aqueles que dependem dEle. Esse é o nosso Deus. Então, eu quero falar com vocês sobre o que é fardo, né? Em primeiro lugar, ali, não em primeiro lugar, é o que quer dizer a palavra fardo. E quando eu procurei para entendermos melhor o que está querendo dizer esse versículo. Então, fardo, ele é um objeto ou conjunto de objetos mais ou menos volumosos e pesados que se destinam ao transporte ou à carga. Então, fardo é algo volumoso e
muitas vezes pesado ou não, dependendo de qual fardo você vai pegar. Mas aqui está dizendo, né, que é um volume. Então, é um objeto ou conjunto de objetos mais ou menos volumosos. Você já carregou um fardo, algo muito pesado? Eu lembro que as minhas primeiras experiências no campo missionário, ali em Tucano 2, a gente voltava, fazia viagens, né, Nina? E carregava caixas e caixas de peso de comida, porque o mercado era longe, ficava 2 horas de distância, então a gente tinha que carregar para 2, 3 semanas. E também essa experiência foi muito semelhante quando a gente estava ali na aldeia, Sara e eu, quando recebíamos os aviões com as caixas, e também quando a gente levava essas caixas de comida para os missionários que estavam na aldeia durante o nosso tempo em Santarém. E eram coisas pesadas, que eram para durar 2, 3 meses. Mas eu acho que a coisa mais pesada que eu carreguei e que virou um marco e uma história até mesmo ali na aldeia foi um cesto de mandioca. Que é quando a gente colhe, a gente vai na roça com os indígenas, colhe ali as mandiocas, e o lugar onde a gente colhe é um lugar distante. Então a gente sai da aldeia, né, enfrenta uma boa caminhada com o barco, depois do barco a gente vai até o mato, e mais algumas horas dentro do mato ali. E nos primeiros tempos ali na aldeia a gente foi, aquela animação toda, e aprendendo com eles e vendo ali o que estava sendo feito e querendo saber fazer também. Então, na hora de colher ali as mandiocas, me emprestaram um cesto que era um pouco pequeno, assim, comparado ao meu tamanho, por ser adulta. Era um cesto de uma menina de 10 anos, um cesto que eles mesmos produzem ali, e a gente encheu de mandioca ali com a ajuda das crianças, com a ajuda das mulheres, foi enchendo de mandioca. E aí foi feita a pergunta, você vai levar? Aí eu querendo mostrar minha força igual a eles, eu falei assim, eu vou levar esse cesto. Então, peguei o cesto, me ajudaram a colocar, porque a gente coloca aqui assim na cabeça, carrega assim nas costas. Peguei aquele cesto e fui levando. Os primeiros 5 passos foi bem tranquilo, muito de boa. Devia ter mais ou menos uns 20, 25 quilos aquele cesto, eu chuto por aí. E fui levando. Só que, como eu falei, a caminhada no meio do mato é longa. E eu fui andando naquele mato, carregando o cesto, e teve uma hora que o cesto começou a pesar. E o vozinho da nossa aldeia estava junto conosco, ele foi ali para acompanhar. E ele estava perto, assim, do meu lado, abrindo o caminho com o facão. E aí eu olhei para ele, assim, porque estava todo mundo caminhando, levando o cesto, cada um levando o seu peso ali e tal, o seu cesto. E eu olhei para ele, segurando aqui, já que eu já não aguentava mais o peso na cabeça, então eu já estava segurando praticamente na mão, levando nas costas. E eu olhava para ele, na minha limitação da comunicação, eu olhei para ele e falei assim, cadê a água? Mas a água que eu estava perguntando era o rio, eu queria chegar logo no rio para poder descarregar aquele cesto e colocar no barco. E aí ele falava, tá ali perto, e aí rindo e brincando. E aí eu caminhei mais um pouquinho, falei, bom, tá ali perto, né? Caminhei mais um pouco e já estava ficando mais pesado ainda. E eu olhava para ele, cadê a água? E ele, tá ali perto, tá ali perto. E durante essa caminhada, eu não vi essa água chegar nunca, e aquele peso. E então, uma outra pessoa falou para mim, quer trocar? Você pega o cesto menor e eu pego o maior. Falei, beleza, então troquei. Andei 5 minutos e a gente já estava na frente do barco. Então, eu já tinha, né, passado aquele bom caminho com aquele peso, mas aqueles 5 minutos sem aquele peso enorme já foi um alívio. Porque eu carreguei ele por 5 minutos, um peso que eu suportava, e então cheguei ali no barco. Então, carregar um peso, carregar um fardo, muitas vezes é penoso e é difícil. Então, quando eu li esse versículo, eu lembrei, bendito seja o Senhor, que dia a dia leva o nosso fardo. Então, nós vamos ver aqui 4 verdades preciosas para a gente meditar dentro deste versículo e dentro deste salmo. Bendito seja o Senhor, que dia a dia leva o nosso fardo. Então, como tema dessa meditação, eu coloquei o carregador de fardo. O carregador de fardo. Então, em primeiro lugar, nós vamos ver o que é levado. E no versículo 19 diz, bendito seja o Senhor, que dia a dia leva o nosso fardo. Então, o que é levado
por esse Senhor bendito, o que é levado? O fardo. Nós temos uma ideia popular, algo que as pessoas pensam quando pensam em fardo, tipo, estou carregando um fardo, tal situação é um fardo para mim. Então a gente pensa em algo que é desconfortável, algo que é muitas vezes embaraçoso para nós. É um peso muito grande. Então, eu coloquei aqui alguns exemplos do que pode ser um fardo, pensando aqui no nosso dia a dia, na nossa vida, no mundo hoje. Então, eu não sei qual é o fardo que vem, qual é a ideia de fardo que vem à sua mente, mas quando eu pensei nisso, eu coloquei aqui como exemplo muitas vezes a saúde, as nossas complicações na saúde, as nossas dificuldades, muitas vezes acaba sendo um fardo. Também tem a ansiedade, quantas pessoas não estão presas com ansiedade na ansiedade, e isso acaba sendo um fardo, algo difícil para ela lidar, algo difícil para suportar. Também o medo, quantas pessoas estão aprisionadas no medo, e isso é um fardo, é algo difícil para elas lidarem. Tem a questão da síndrome do pânico, muitas vezes as pessoas ficam presas e não querem sair, então é algo difícil de lidar. Também tem como exemplo de fardo a solidão, as pessoas se sentindo sozinhas, muitas vezes cercadas por tanta gente, mas aquele sentimento de solidão, aquilo que ela está carregando, é um fardo. Também tem a tristeza muitas vezes que toma o coração, que envolve a pessoa, muitas vezes acaba sendo um fardo. A angústia, o emprego. Não, meu emprego é um fardo. Mas você recebe um salário. Mas o que eu preciso fazer para receber esse salário tem sido um fardo. Muitas vezes tem situações assim. Também a rotina do dia a dia, aquilo que faz, às vezes acaba se tornando um fardo. E também tem o casamento. Quantas vezes você já não viu pessoas falando, meu casamento tem sido um fardo. Pessoas comentando. E, como eu falei, os nossos dias hoje são dias maus. Então a gente pensa assim, o fardo que é às vezes viver nesses dias difíceis. Então nós somos cercados de situações que podem se tornar fardo para as nossas vidas, para a vida das pessoas que nós conhecemos. E aqui diz que o Senhor, o bendito, Ele dia a dia leva o nosso fardo. Nós temos o nosso Senhor Jesus, que na cruz levou todo o fardo. E eu fui meditar ali em Isaías 53, versículo 4, que diz assim: certamente Ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores levou sobre si. Essa enfermidade escrita neste versículo fala sobre realmente doenças. Mas essas dores, ele fala sobre dor, sofrimento, dor física e dor mental. Ou seja, todo tipo de dor, tudo aquilo que causa um fardo, muitas vezes, que a gente vai carregando nos exemplos que eu dei, Jesus ele já levou sobre si lá na cruz. Então, esse fardo já foi levado sobre Jesus. Todo tipo de fardo que toma nossa mente, que toma o nosso corpo, ele já foi levado. Por isso o salmista disse, bendito seja o Senhor, que dia a dia leva o nosso fardo. E continuando aqui, então, a segunda coisa para a gente poder prestar atenção aqui, essa verdade preciosa deste salmo, em segundo lugar, de quem é levado. Então, de quem é levado esse fardo? Nós vamos ler ali, versículo 19. Bendito seja o Senhor que dia a dia leva o nosso fardo. Então, de quem é levado? É levado aquilo que era sobre nós, aquilo que estava sobre nós, aquilo que muitas vezes pesa em nós, o nosso fardo. Não é somente o seu fardo, não é somente o meu fardo, mas é o nosso. Esse Deus, esse bendito Deus, que é chamado a ser louvado e engrandecido aqui neste salmo. Esse Deus, Ele levou o nosso fardo. Deus carrega o nosso fardo. Então a gente pode viver essas situações complicadas e difíceis nos nossos dias, mas nós não estamos sozinhos.
Nós não estamos à beira, largados neste mundo, nesses dias, mas nós estamos com um Deus que carrega o nosso fardo. Ele carrega o nosso fardo, aquilo que pesa sobre os nossos ombros. Ele carrega. Nós não estamos sozinhos para poder carregar, nós não precisamos sofrer sozinho. Né? Como eu quis provar ali que conseguia carregar, eu não precisava sofrer sozinha, porque tinha alguém que era capaz de carregar aquele fardo. Tinha alguém que poderia e que suporta aquele fardo. Continuando, então nós vimos aqui que o que é levado, o fardo, de quem é levado o nosso fardo. E nós vamos ver quando é levado. Bendito seja o Senhor que dia a dia leva o nosso fardo. Dia a dia. Não é um mês sim, outro não. Um dia sim, outro não. Uma semana sim, outra não. Mas é dia a dia. Ele leva o nosso fardo. Nós não precisamos carregar sozinhos, porque tem alguém dia a dia conosco para carregar este fardo, dia a dia. Então, muitas vezes, para carregar algo pesado, nós precisamos do auxílio de alguém. Como eu falei, dei exemplos de alguns fardos ali em cima, como é difícil passar por aquelas situações sozinhos, como é difícil carregar tudo aquilo no seu coração sozinho. Mas nós precisamos de alguém para nos ajudar a carregar este fardo. E nós temos alguém dia a dia para carregar este fardo. Às vezes não podemos contar com uma pessoa 24 horas do dia para carregar o nosso fardo. Mas nós temos alguém que dia a dia pode carregar o nosso fardo e que está ali conosco todos os dias. E esse é o nosso Deus, esse Senhor é o nosso Deus bendito. O Deus que concedeu a vitória a este povo, o Deus que está sendo chamado a louvar e exaltar a Ele. Esse é o Deus que dia a dia leva o nosso fardo. Amém. E outra coisa que é importante a gente lembrar, que realmente nós carregamos o fardo, mas para que o Senhor possa carregar este fardo, nós precisamos fazer o quê? Entregar. Muitas vezes a gente carrega, sabe que está difícil, mas quer ir até o fim, como eu tentei fazer, porque eu não queria entregar, porque eu pensei que eu era capaz de ir sozinha, mas nós precisamos contar com a ajuda daquele que é capaz, de quem é capaz de carregar esse fardo junto conosco. E esse alguém é o nosso Deus, é o nosso Jesus, que suportou tudo, que carregou tudo em nosso lugar. Nós não precisamos carregar mais sozinhos. E nós vamos ver aqui a quarta verdade, então. Primeiro nós vimos o que é levado. Segundo, nós vimos de quem é levado. Em terceiro, nós vimos quando é levado, dia a dia. E agora nós vamos ver por quem é levado. Por quem é levado este fardo? Então, repetindo o versículo. O Senhor Deus, o bendito. Bendito seja o Senhor. Por Ele é levado o nosso fardo. E no decorrer deste versículo, deste capítulo aqui, deste Salmo 68, nós vamos ver que esse Deus, como eu falei, o título é Deus deu a vitória ali sobre os inimigos. E nós vamos ver que esse Deus, Ele é um Deus poderoso. E é esse Deus poderoso que carrega os nossos fardos. Então, quem é esse Deus poderoso? Ali nós vemos que no versículo 1 e 2, mostra que na presença de Deus os inimigos fogem. E também no versículo 3 diz que na presença de Deus os justos se alegram. Então, esse Deus poderoso, esse Deus que os inimigos fogem, esse Deus que na sua presença podemos nos alegrar, esse Deus é o Deus que carrega o nosso fardo. E nós vamos ver também no versículo 4, se você puder acompanhar comigo.
Versículo 4. Quem é esse carregador de fardo? Então, quem é que carrega esse fardo, que leva os nossos fardos? Versículo 4 diz assim: cantai a Deus, salmodiai o seu nome, exaltai o que cavalga sobre as nuvens. O Senhor é o seu nome, exultai diante dele. Então, aquele que está no mais alto, que está sobre as nuvens, esse é o que leva os nossos fardos. Versículo 5 diz assim: Pai dos órfãos e juiz das viúvas, é Deus em sua santa morada. Quem é que carrega os nossos fardos? É esse Pai dos órfãos, o juiz da viúva, aquele que se importa com o mais pequeno e aquele que se importa também com o grande, que se importa com todos. É esse, o poderoso, que carrega o nosso fardo. Então não é qualquer pessoa que carrega o nosso fardo, é esse Deus, esse Senhor poderoso que se importa. E também, versículo 6, acompanhe comigo. Deus faz com que o solitário more em família. É esse que faz com que o solitário, aquele que se sente sozinho, não se sinta mais sozinho, mas more ali em família. É esse Deus que carrega o nosso fardo. Também no versículo 10, continuação da leitura ali no versículo 10. Aí habitou a tua grei, em tua bondade, ó Deus, fizeste provisão para os necessitados. Quem é esse que carrega o nosso fardo? Aquele que provê o necessitado. Então nós podemos ver que esse Deus, ele abrange toda e qualquer situação, toda e qualquer pessoa. Aqueles que creem no seu poder, que creem no seu Filho Jesus. Esse pode ter o auxílio, o acesso a este que carrega o fardo. Nós vamos ler também no versículo 14. Diz assim: quando o Todo-Poderoso ali dispersa os reis, cai neve sobre o monte Zalmon. Quando quem faz o quê? Quando o Todo-Poderoso. Então, quem carrega o nosso fardo? O Todo-Poderoso. O Todo-Poderoso carrega. Versículo 19 que nós lemos, nós vamos ver ali também, é na continuação do versículo, na parte B. Deus é a nossa salvação. Quem é que pode levar este fardo? O Deus da nossa salvação, aquele que nos salva. E também, na continuação, na leitura no versículo 20, diz ali: o nosso Deus é o Deus libertador. Quem é esse que carrega? O Deus libertador, o nosso libertador. Esse é o Deus. E também na continuação deste versículo 20, a parte B, diz: com Deus, o Senhor, até está o escaparmos da morte. Este Deus que nos livra da morte é o nosso Deus. Versículo 24 também diz: viu-se, ó Deus, o teu cortejo, o cortejo do meu Deus, do meu Rei no santuário. Quem é esse que carrega o nosso fardo? O Rei, meu Deus, o meu Rei. Ele é Rei. Então a gente vê Deus sendo tão grande, sendo tão exaltado e mostrado ali aquilo que Ele fez. Esse Deus é o bendito e esse mesmo Deus que carrega o fardo dia a dia. No versículo 18, está dizendo assim: subiste às alturas, levaste cativo o cativeiro, recebeste homens por dádivas, até mesmo rebeldes, para que o Senhor Deus habite no meio deles. Quem é este que leva o nosso fardo? Este é Jesus. Aqui está se referindo a Jesus. Quem leva o nosso fardo é Jesus.
Quem está conosco dia após dia é Jesus. Quem está disponível a carregar conosco este fardo, que está ali do nosso lado, é Jesus, que dia a dia leva o nosso fardo. Bendito seja o nome do Senhor. Bendito seja o nome do Senhor Jesus. E como conclusão, gostaria de ler com os irmãos os versículo 32 até o versículo 35, chegando ao final deste salmo. Diz assim: reinos da terra, cantai a Deus, salmodiai ao Senhor, aquele que em cima os céus da antiguidade. Eis que ele faz ouvir a sua voz, voz poderosa. Tributai glória a Deus. A sua majestade está sobre Israel, e a sua fortaleza nos espaços siderais. Ó Deus, tu és tremendo nos teus santuários. Ó Deus de Israel, ele dá força e poder ao seu povo, dá força e poder ao povo. Bendito seja Deus. Esse Deus poderoso, esse Deus exaltado, esse Deus a quem nós devemos glorificar, é este Deus que junto conosco carrega dia a dia o nosso fardo. E nós temos também, para você que está cansado de carregar fardos, para você que está cansado de passar por situações difíceis, você que está cansado de carregar pesos que muitas vezes nem é necessário que você carregue, nós temos o convite do carregador de fardos. Como eu falei, o carregador de fardos é Jesus. E ele faz um convite para nós em Mateus, capítulo 11, do versículo 28 ao versículo 30. Ele diz: vinde a mim, todos os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração, e achareis descanso para a vossa alma, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Eis o convite do Senhor. Seu fardo está pesado? Ele diz: vinde a mim, o meu fardo é leve. Vai ser tão leve que você não vai perceber, porque você vai estar com aquele que é o que carrega o fardo junto com você. Ele não vai dar aquilo que nós não podemos suportar. Por isso que ele está dia a dia carregando conosco o nosso fardo. Bendito seja esse Senhor. Bendito seja Jesus. Bendito seja Deus, que dia a dia carrega o nosso fardo. Eu gostaria de orar com você neste momento e agradecer, na verdade, com o coração cheio de gratidão por este Senhor, por esse Deus tão grande que concede a vitória aos inimigos, que os inimigos temem, mas que também auxilia os justos, onde nós podemos nos alegrar na sua presença. Esse Deus que, mesmo sendo tão pequenos e tão falhos, está conosco dia a dia para nos ajudar, para que a gente possa caminhar, ir mais longe. Que Ele pode nos auxiliar carregando aquilo que pesa nas nossas vidas, pesa no nosso coração. O maior fardo, o mais pesado fardo que nós carregamos é o pecado. E este fardo, Jesus pagou o preço por ele. Nós não precisamos mais carregar. Este fardo, Jesus pagou o preço. Este é Jesus que te convida. Vinde a mim, se você está cansado. Vinde a mim. Bendito seja o Senhor. Pai, nós queremos te louvar, Jesus. Porque nós podemos ter esse conhecimento e essa experiência dia após dia com o Senhor. O Senhor não nos deixa carregar pesos e fardos, dificuldades sozinhos. Mas a Tua palavra mostra que o Senhor estará dia a dia carregando o nosso fardo. Assim como o Senhor falou ali em Mateus 28, dizendo que o Senhor estará conosco todos os dias.
E nós te agradecemos, Jesus. Nós te agradecemos, Deus, porque a tua palavra nos ensina que nós não precisamos, Pai, caminhar sozinhos, nós temos é que louvar ao teu nome, porque bendito é o Senhor que carrega o fardo dia a dia. E nós te louvamos por isso, por esse privilégio, Senhor Deus, que nós podemos entregar aquilo que pesa nos nossos corações e saber que o Senhor carrega, que o Senhor já levou sobre si aquilo, Senhor Deus, que tem muitas vezes nos machucado, nos ferido, aquilo que muitas vezes tem sido pesado, o Senhor já levou sobre si. E nós te agradecemos, Jesus, por este privilégio, por esta bênção que nós temos, Pai. Deus, que o Senhor possa realmente ministrar essas verdades ao nosso coração todos os dias e que isso seja realmente algo vivido por nós em todos os instantes, essa presença do Senhor conosco constantemente e confiarmos no Senhor e louvarmos e dizermos: bendito seja o Senhor Jesus. Nós te louvamos, Pai, e te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe sua vida. Paz.